Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 3 desse nosso capítulo 1 de Hebreus, ele fala do que veio antes dele poder se assentar à destra da majestade nas alturas, não é? O qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hoje eu li uma lista de versículos muito interessantes, eu acho que é tirada de algum artigo do Bruce Anstey, que é uma pergunta que muitos têm na cabeça. O que aconteceu com os meus pecados? Se Cristo morreu por mim e falou que se eu cresce nele eu seria perdoado, o que ele fez com os meus pecados? Porque é como um prontuário de um criminoso, onde estão todos os seus crimes relacionados ali. E o juiz tem que fazer alguma coisa com esses crimes. Será que ele faz desaparecer esses crimes? E aí nesse artigo interessante do Bruce Anstey, ele dá aqui uma dúzia de versículos que explica, começando pelo próprio Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que é esse versículo que eu li, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Não havia outro que pudesse fazer isso. Só o Senhor Jesus podia purificar-nos de nossos pecados. Mas vai além. Em Salmo 103, versículo 12, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então é interessante lembrar que o Ocidente e o Oriente nunca se encontram, né? São dois pontos cardeais aqui, que eles nunca chegam. Eles nunca chegam juntos. Eles estão sempre separados e distantes, em pontos extremos. E é assim que Deus afasta de nós as nossas transgressões, da maneira como o Oriente e o Ocidente estão longe. Depois tem mais um versículo que está em Isaías, capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Na realidade, muito do que tem no Antigo Testamento ele está falando em relação a Israel, mas é o método dele apagar os pecados, ele distanciar de nós os nossos pecados, é o mesmo. Tudo é baseado na sua obra redentora, feita de uma vez para sempre da cruz do Calvário. Então ele apaga as transgressões como uma névoa, e como uma nuvem, né? Apaga como se fosse uma nuvem, ou seja, o vapor, ele sopra o vapor, desaparece as nossas transgressões. E também no Salmo 51, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Repare que aqui Davi clama por esse apagão das transgressões, porque ele sabe que ele mesmo não pode fazer nada a esse respeito. E essa é a característica daquele que realmente crê. Ele reconhece a sua incapacidade de se livrar dos seus próprios pecados. Mais uma passagem, eu hoje na hora do banho, eu dei um mau jeito e fiquei com uma dor nas costas, no lugar lá da espádua, né? E eu tenho aqui um spray de um produto desses para tirar dor, esqueci o nome agora. Aí eu tive que pedir para minha empregada, para minha funcionária,
para ela esguichar o spray no ponto da dor nas costas. É um salompa, chama-se salompa. Antigamente tinha só em adesivo, agora já tem em forma de spray. Porque é um lugar que eu não alcanço. É um lugar que eu não tenho. Meu braço não consegue acertar na mira, né? A latinha é pequenininha, o lugar que sai o spray, você sem enxergar não sabe exatamente onde. Então precisei da ajuda dela. Eu levantei minha camisa atrás assim, ela esguichou lá atrás. E pensando nisso, daí eu lembrei também disso aqui, Isaías 38, versículo 17. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, pensando que Deus tenha costas, né, que ele tenha, é um lugar que ele também não alcança. Eu também não alcanço. Então, ele colocou num lugar os meus pecados que é impossível dele alcançar. Assim como no nosso caso também, né? E tem um outro versículo, em Miqueias 7. Nós vimos recentemente uns exploradores que pegaram um submarino de mergulho a alta profundidade, Miqueias 7, versículo 19, para irem visitar o Titanic, que está numa grande profundidade. Quando você desce muito no mar, a pressão é tão grande que até um submarino pode se amassar como se fosse uma lata de refrigerante. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ou seja, um lugar inacessível. Assim ele fez com os meus pecados também. Assim ele fez com os pecados de qualquer um que nele crê. Lançou nas profundezas do mar. E depois em 1 João capítulo 3, versículo 5, 1 João capítulo 3, versículo 5, ele fala: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Mas que mágica é essa? Porque ele pagou, porque ele derramou o seu sangue, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Ele se manifestou aqui nesse mundo em carne, num corpo de carne, para tirar os nossos pecados. Era como ele fazia mais ou menos, né? Quando ele levava sobre si as enfermidades daqueles que ele curava. Muita gente confunde aquela passagem, né? Tomando sobre si as nossas enfermidades, confunde achando que ele fez isso na cruz. Não, as enfermidades que ele tomava sobre si era daqueles que ele curava enquanto andava aqui na terra. Quando ele curava um leproso, ele pegava a lepra do leproso e tirava a lepra do leproso para si. Só que como ele não era pecador, não tinha pecado, ele não ficava com lepra. E assim também ele tirou os meus pecados. Não tem mais como eu ir procurá-los, nem com um submarino de alta profundidade eu vou conseguir encontrar esses pecados. Mas continuando, tem mais alguns versículos também, em Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Mais uma maneira de expressar aqui o resultado da sua obra. Ele nos lavou. Nos lavou. Quando nós estamos sujos, nós precisamos ser lavados. E ele nos lavou dos nossos pecados. Em um outro versículo, em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Purificação agora. Um outro aspecto
do resultado da sua morte. E mais uma passagem, Romanos capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Mais duas coisas que ele fez em relação aos nossos pecados: perdoados e cobertos. Então não tem mais como descobri-los ou trazê-los à tona. E também em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão. O que é remissão? A retirada das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E finalmente, o mesmo livro de Hebreus que nós estamos lendo, capítulo 10, versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. É como se o Senhor sofresse um apagão de memória, né? Uma amnésia sem cura, sem voltar atrás, porque Ele não vai lembrar dos pecados. Agora, isso aqui é maravilhoso. Se nós pensarmos todas essas instâncias, né? Ele purificou, ele fez a purificação, ele remove para uma distância tão grande quanto o Ocidente está do Oriente, ele apaga nossos pecados, ele lança os nossos pecados atrás das suas costas, ou seja, num lugar que ele não consegue nem espirrar o remedinho antidor lá, atrás das costas, um lugar inacessível. Ele lança nas profundezas do mar, lugar profundo e inacessível também. Ele tira os nossos pecados, ele lava os nossos pecados, ele nos purifica dos nossos pecados, e ele perdoa os nossos pecados, e ele jamais se lembra dos nossos pecados. Quando alguém estiver aflito, pensando como é que vai poder escapar da condenação, creia no Senhor Jesus, porque é Ele que faz tudo isso. Nada disso nós fazemos, porque nós não temos condições nem de borrifar o medicamento nas costas. E quanto mais de perdoar pecados, limpar pecados, jogar pecados no esquecimento, nós não temos condições. Mas Ele faz isso. Para todo aquele que nele crê, para todo aquele que vai a Ele com o coração contrito, confiando no poder do seu sangue derramado na cruz, confiando na sua obra de morte e ressurreição. Esse é Ele, esse é o nosso Salvador. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.